Você já ouviu falar de que tudo que a natureza inteligente do homem produz, ela o faz a partir de padrões? Ter um conhecimento funcional básico em nível neurocognitivo destes padrões é, na atualidade, crucial para que cada pessoa tenha autocontrole em situações desafiadoras que as circunstâncias da vida expõem a todos nós. E em nossas jornadas, o grande desafio hoje se tornou a gestão intencional da própria vida. Em nível racional, isto é, buscar o conhecimento intelectivo, e em nível emocional, que é saber lidar com este conhecimento adequadamente, tomando decisões e fazendo o que precisa ser feito em cada momento da vida. Isto faz com que relacionamentos sofram impactos. Impacto positivo de quem domina este conhecimento básico e impacto negativo na vida de quem ignora estes fatos. E isso afeta a existência do relacionamento meu comigo, os meus relacionamentos familiares, os relacionamentos profissionais, os relacionamentos afetivos íntimos e toda a diversidade de situações de convivência que nós nos vemos na condução da nossa rotina de vida. E isso afeta principalmente aos relacionamentos de longa duração. Porque o que é que acontece? Os estragos no relacionamento único, esporádico, às vezes nem sequer é percebido pelas partes que estiveram envolvidas. Mas quando o relacionamento é de longa duração, o desencontro de hoje pesa no encontro de amanhã. E aí tudo vai acumulando em sentido negativo e positivo em nossos relacionamentos. E quando nós temos o conhecimento básico disso, aí nós temos exatamente o quê? O controle de nós mesmos nesta situação de convivência. Quando eu concebi este conteúdo para a jornada do autoconhecimento, eu enxerguei tanto sofrimento desnecessário que as pessoas carregam em suas vidas pelo fato de desconhecer basicamente o seu padrão. E por não conhecer o padrão, não percebe padrões diferentes nas pessoas de longa convivência. E muito menos naquelas de convivência ocasional, que acontece uma vez ou outra. Isto nos coloca em muita desvantagem. Nós tornamos a nossa inteligência subutilizada, e pior do que isso, usada negativamente para destruir o que queremos, o que é importante, o que precisamos fazer, as pessoas que estão em nossas vidas, porque são significativas e são caras para cada um de nós. Bom dia, meus queridos. Olha, hoje é a 10ª aula do segundo módulo da jornada do autoconhecimento. Aliás, é a 10ª aula da jornada e é a segunda aula do segundo módulo que nós estamos tratando das inter-relações humanas. E vamos entender, na aula de hoje, como recebemos e processamos esses estímulos que a vida nos oferece, que a ocasionalidade nos oferece, que muitas vezes nós mesmos causamos com as nossas atitudes, e como isto é processado em nossa mente, e como isto vira memória e formata crença, que vão modular os nossos comportamentos no dia a dia. E para isto, nós incorporamos, a partir disso, os padrões comportamentais em nível de pensamento, em nível de linguagem, em nível de decisão e em nível de ação. E isso faz com que o impacto nas relações se torne, por exemplo, hoje um assunto de ponta, tanto na psicologia relacional, ou na psicologia da família, ou na psicologia corporativa, como também na administração de pessoas que têm que gerir, muitas das vezes, pessoas totalmente alheias a estas situações que a inteligência traz consigo. Então fique com a gente, que a aula de hoje vai ser muito, muito top, tá bem? Bom, vamos lá. Por causa disso, eu quero, além de te desejar bom dia, bom retorno aqui, ou boa-vinda se você está chegando pela primeira vez, eu quero pedir para que se inscrevam no canal, interajam com o canal, comente o que aqui for colocado, por quê? Porque assim o YouTube vai entender que o meu trabalho é relevante
para que os relacionamentos sejam fortalecidos em nível interno, pessoal, e em nível externo, e todos os demais relacionamentos. Isso fortalece emocionalmente a pessoa e dá paz de espírito para conduzir a sua vida. Então, se inscreva, ative, porque toda quarta-feira e todo sábado tem aula nova, tá bom? E outra coisa que eu peço também é que tenham caneta e papel na mão. Essa caneta e papel na mão não é para anotar o que eu falo, mas é para anotar o que é o seu subconsciente, o que a sua mente consegue produzir a partir do que eu falo. Porque a minha fala é só uma provocação. É levar o conhecimento provocando você a reagir, a praticar isso no dia a dia. Eu não vim aqui para ensinar teoria, eu vim aqui para ensinar, levar conhecimento para despertá-los de que pequenos ajustes na conduta da sua rotina podem dar grandes resultados. Então, é importante que você tenha caneta e papel na mão. O outro pedido que eu faço é: vejam as outras aulas. Por quê? Porque senão você vai pegar um edifício pelo segundo andar. E vai ficar difícil você dar vida a isto na sua rotina de vida sem saber os fundamentos da relação harmonizada que você precisa ter com você. Então, aí já tem as 9 aulas anteriores no canal. Clique em cada uma delas, monte a sua playlist, faça o processo, veja os resultados. E aí, gente, por favor, divulgue este canal. Porque eu tenho certeza de que estas dores que hoje afetam a você e que antes afetou a mim, está ainda a afetar muitas pessoas. Então, pensa legal nisso. Seja generoso. Certo? Alguém me deu isto de graça e também com investimento. E desse jeito eu estou fazendo chegar a você. Você vai receber esse conhecimento de graça e vai selecionar os investimentos que você entender que você precisa para crescer. Porque parado funciona poste. Por quê? Porque a energia não vem dele. Então, pensa nisso. Será que você está com espírito de pessoa ou espírito de poste? Vale a pena uma reflexão nisso, né? Então vamos pensar. A nossa inteligência, ela funciona a partir dos estímulos que ela recebe do meio. E esses estímulos são sempre colocados na pilha de memórias. E se lá tem, dentro daquele estímulo, vários estímulos daquele, esse estímulo vai se somar aos demais. Só que muitas das vezes nós arquivamos esses estímulos de forma inadequada, porque atribuímos um significado ruim à experiência vivida. Encontrar o lado positivo da experiência vivida, esse é o desafio para que formemos memórias positivas. E estes estímulos, eles acionam canais sinápticos, que é onde se dá o processamento desses estímulos, é onde estes estímulos vão receber a significação. Os canais sinápticos nada mais é que transformar elementos que chegam até nós como estímulos sensoriais, estímulos visuais, auditivos, sinestésicos, táteis, né? Olfato, tudo isso que chega até nós vai acionar algum canal sináptico. E é claro, potencialmente nós temos muitos e muitos bilhões de opções de canais sinápticos do que o montante que usamos. Por quê? Até porque muitos dos estímulos que recebemos sequer o percebemos. Entretanto, esses aí são mais complicados ainda, porque nós não temos o controle deles e eles vão falar diretamente com o nosso subconsciente. Então, é preciso pensar o que podemos e como devemos trabalhar isto. Quando uma ideia muito ruim começa a rondar e ocupar espaço no cenário principal da nossa mente, é hora de darmos uma parada. E perguntar: como eu posso ver isso diferente? O que isto está ensinando? Se eu continuar pensando assim, onde eu vou chegar?
Eu aconselho a vocês a pesquisarem um pouco sobre Kendall, que foi Nobel da Filosofia ou Medicina, e que tratou destas questões das sinapses, mostrando como elas formam as memórias. Então vamos falar, por causa disso, uma vez dito a função das sinapses, vamos entender agora essa questão da significação e a formação de memórias. Porque depois que os estímulos são processados, eles recebem significados e são armazenados em nosso subconsciente. Para aqueles que estão vendo esta aula em primeiro plano, qual é a diferença do que vai direto para o consciente e do que chega direto ao subconsciente? É que o que vem para o subconsciente, eu tenho controle racional, eu tenho consciência. Então, eu consigo dialogar com isso, eu consigo montar raciocínios, eu consigo aplicar um filtro para aperfeiçoar o modo de eu ver isto. Entretanto, os que caem direto no subconsciente, se não tiver memórias empilhadas o suficiente para fazer frente e anular aquele estímulo negativo que chegou lá no subconsciente direto, consequentemente, vai se ter, sim, uma memória negativa. E aí é aonde precisa, muitas das vezes, as pessoas serem acompanhadas. Por quê? Porque elas começam a agir e comportar de modo disfuncional, a ter um pensamento viciado, com vários tipologias de emocionais que não fazem bem ao progresso da pessoa, como profissional, como pai, como mãe, como filho, como empresário, como empregado. Então, esta situação que vai direto para o subconsciente afeta 95% das nossas experiências. E é por isso que eu tenho que ter uma identidade forte, ter princípios e valores, para que isto impacte a formação das nossas memórias, para fazer frente a estes estímulos que vão negativos, que vão diretos para o subconsciente. É desse jeito que nós criamos o nosso padrão de crença e o nosso padrão de comportamento. E quando eu falo de crença, gente, eu tenho que mostrar para vocês que crença é, por exemplo, um padrão comportamental que pode ser negativo ou positivo. E esta crença, todas as crenças, derivam de 3 crenças que é ensinado hoje pelas ciências que investigam o comportamento humano como sendo as 3 crenças principais, aquelas que seriam os 3 pilares principais das situações comportamentais disfuncionais ou funcionais que nos afetam. A crise de identidade. Olha, para eu ter uma crise de identidade, uma crença de identidade, estava trocando crença por crise, desculpe-me aí. Uma crença de identidade forte, é necessário que cotidianamente eu tenha contato comigo mesmo. Que eu conecte com a minha mente, investigando a mim mesmo, refletindo sobre o meu melhor. Uma das melhores coisas para a saúde da mente humana é dormir pensando o que eu preciso fazer para conquistar minha melhor versão hoje ou amanhã. Você está indo dormir? E a hora que levanto é o que eu vou fazer hoje para eu conquistar a melhor performance, o melhor nível, a melhor qualidade de vida no dia de hoje. E obter, consequentemente, os melhores resultados de tudo que eu fizer hoje. Gil, mas isso aí é um plano ideal, ninguém existe. Eu não estou falando aqui de perfeição. Aliás, se tem uma coisa ruim, é alguém se enxergar perfeito. Porque a palavra perfeito quer dizer acabado. É o ponto final. E como nós temos pessoas que adoram ser o ponto final nas questões. Todos nós desejamos ser este ponto final, mas tem pessoas que são aficionadas nisso. Vou fazer, vai ser do meu jeito e pronto. Olha, a conclusão é esta e ponto. Isso é muito comum nas pessoas que têm o perfil
comportamental, classificado pelas ciências que investigam o comportamento de dominante. Mas isso é assunto para outro tema, e dentro deste bloco ainda haverá uma ou mais aulas sobre perfil comportamental e padrões linguísticos. Então, por quê? Porque são elementos operacionais da inteligência humana que podem nos jogar para cima ou para baixo. Então, isso hoje não é, assim, uma questão opcional de achar importante ou não. Ela é importante independente de você admitir ou não. Tá? Então, vamos lá. Olha, quando as memórias são formadas, elas moldam crenças da gente. E aí, o que acontece? Estas memórias, elas vão reforçar ou denegrir a minha identidade, que é a primeira crença motriz. A segunda crença motriz é a minha capacidade de fazer. Essa capacidade, essas habilidades. E se eu não estiver conectado a mim, como eu vou saber que habilidades fazem bem ao meu projeto de vida? Que habilidades eu preciso para continuar crescendo no meu dia a dia? Simplesmente não tem, gente. Para falar a verdade é essa, não tem muito o que fazer. Então, ou você forma memórias boas, ressignificando aquilo que inicialmente explodiu como uma coisa ruim na sua cabeça. Gil, mas aconteceu isso, eu tive X de prejuízo. Eu ainda vou considerar isso bom? Sim. Sabe por quê? O prejuízo poderia ter sido maior e você experimentou este prejuízo, você não vai repetir este ato para cometer o prejuízo maior. Simples assim. Veja com simplicidade, mas com seriedade. Porque o que acontece? O simples e o óbvio, gente, é o que tem que ser feito. Acontece que ninguém tem uma cartilha, uma fórmula mágica para fazer isso corretamente, com qualidade. E a terceira crença é a crença de merecimento, que é aquilo aonde funciona o meu ter. O ter é consequência da minha identidade trabalhada pelas minhas habilidades. E muitas pessoas não têm a primeira crença. Primeiro, foi desvalidado na infância. Segundo, se sentiu rejeitado, se sentiu abandonado. Quando eu falo foi isto, não quer dizer que aconteceu assim. Quer dizer que aquela pessoa, ainda como criança, significou aquela experiência deste jeito. Só isto. E muitas das vezes, o ambiente que ela cresceu reforçou. Por quê? Porque o padrão tende a repetir. O comportamento bom que você tem, aquilo que você significa como bom, como prazeroso, como apetitoso, ele tende a repetir. Por quê? Porque o nosso cérebro faz tudo para que estejamos bem, mas dentro do entendimento daquilo que nós oferecemos para ele. Os nossos montantes de memória, em nível consciente, oferece os parâmetros do pensamento consciente e também daquilo que nós experimentamos, que aflora diretamente, sem passar pelo consciente, lá no subconsciente. Então, se a gente não tem parâmetros, princípios e valores conectados com a nossa identidade, nós não temos como montar o objetivo de onde chegar. E nesse sentido, a vida fica reduzida a um montante de tarefas. E como nós temos tarefeiros. Só que a vida conduzida intencionalmente para um sentido, para uma identidade, para uma conquista, ela é processo. Ela não é atividades isoladas. Então, isso pesa. E por que é assim? Pelo seguinte, quando os estímulos são processados, eles chegam em nosso consciente como linguagem. Tenta pensar alguma coisa que não seja a palavra. Tenta. Dá uma cãibra mental que a gente não sabe como sair dela. Agora, pensa qualquer coisa que você não conhece, mas deixa as palavras fluírem. O seu cérebro vai descrever o vazio que você está sentindo.
a ausência que isso está fazendo aí no cenário da sua mente. Então, pensamentos bons geram linguagem positiva, otimista, construtiva, propositiva. Pensamentos ruins gera criticismo, apontar o dedo, buscar culpado. Ficou fácil agora você entender se o seu consciente está ofertando combustível bom ou ruim ao subconsciente, porque quando você olha para o outro, você enxerga o quê? As qualidades dele ou os defeitos? A linguagem é para o cérebro a forma de viabilizar o funcionamento, de estimular o nosso tipo de comportamento. Então, tudo isso influencia na formação e na qualificação dos padrões comportamentais que nós temos. E outra coisa, não existe injustiça existencial. O que acontece na minha vida de ruim, de algum modo eu construí o caminho para isto. Certo? Isso é doído de falar, porque todo mundo tem a ideia de que está dando o melhor de si para si. Mas tem muita gente se auto-envenenando. E isso é triste, porque aí é que entra o sofrimento desnecessário. Muitos dos sofrimentos da humanidade derivam de eventos que sequer existiram. Simplesmente houve um estímulo e você significou aquele estímulo negativamente. Algo que você deveria botar no prompt para evitar. Olha, quem evita gol não faz gol. Quem leva a vida na defensiva, tentando se proteger, tentando salvar as suas razões, não visita as razões alheias para poder crescer. Todos esses processos influenciam nas relações interpessoais. Primeiramente, ela envenena a pessoa e depois ela gera o contágio social negativo. Agora, se ela for bom, primeiramente ela fortalece, ela vitamina o nosso comportamento. E, por outro lado, nós vamos ter comportamentos funcionais qualificados, propositivos. Vamos a uma ferramenta de avaliação? Eu quero fazer com vocês agora um exercício. E esse exercício, ele pede que vocês se posicionem confortavelmente. Se você está precisando ter ideias visionárias, você vai fazer esse exercício caminhando. Se você está precisando tomar coragem para ter decisões, eu diria assim, fortes, decisões mesmo tipo guerreiro, faça em pé. Mas se o que está te faltando é sabedoria, então faça sentado. E se o que você está buscando é cura, faça deitado. Olha, gente, eu gosto muito deste livro aqui, O Caminho Quádruplo. Este livro mostra estes 4 arquétipos e mostra como fazer reflexões dessas 4 posições são importantes. Esse livro é da Angeli Arrian e chama O Caminho Quádruplo. Provavelmente você não vai encontrar este livro hoje editado. Você vai achar nos sebos, com muita sorte você pode achar no arquivo morto de alguma empresa de livros que fechou, ou então você vai ter que recorrer a versões no original francês, ou então você pode encontrar também em alguns audiobooks, em alguns livros eletrônicos, pode ser que você ache. É uma pena, porque é um grande livro, certo? Então eu quero pedir você que ao fazer isto, você feche os olhos em uma dessas 4 posições, pensa na situação que você quer trabalhar, descreva essa situação até ela ficar bem viva na sua mente, ocupar todo o cenário principal da sua mente. E neste momento, você entrega tudo isso
ao subconsciente e simplesmente concentre na sua respiração. Faça essa concentração na respiração por uns 3 minutos no máximo, no mínimo 2, no máximo 3, e depois pergunte o que você pode fazer. Com certeza, nestas condições, o seu subconsciente vai te dar alguma resposta, algum insight. E às vezes nem dá de imediato. Às vezes daqui uma semana você está lá fazendo alguma coisa, nem lembrando, e de repente a resposta, puf. Por quê? Quem procura acha, gente. Os nossos idosos sabiam disso. Eu cansei de ouvir da minha mãe, filho, toma cuidado, quem procura acha. Então vamos procurar coisas boas. Já que quem procura acha, então vamos procurar as coisas boas, as coisas positivas, as coisas otimistas. E isso não é papo de autoajuda. Tudo isso pode ficar mais fácil de entender como o nosso pensamento e a nossa linguagem produz qualidade de crença e comportamento a partir de exemplo. Vamos colocar aqui um personagem suposto. Vamos colocar o nome fictício de Sócrates. Sócrates é um pai de família que trabalha em uma indústria, troca turnos, então às vezes dorme de dia, às vezes dorme de noite, às vezes tem que sair de madrugada para trabalhar, às vezes chega em casa de madrugada e tem que ter todo um cuidado para não acordar a criança, para não acordar o filho. Só que esse camarada, ele vive num ambiente tóxico. Lá na empresa, a forma de administrar é pelo terrorismo. E isso afeta muito ele. Por quê? Porque cada dia ele está mais cabisbaixo. Ele já não consegue sorrir lá, no trabalho dele. Por outro lado, ele vive o dilema, que se ele sair dali, a família dele vai ficar desamparada. Só que ele, vivendo essa situação, ele tirou uma terrível conclusão. Ele diz para ele mesmo que a vida dele é uma merda. E tem dia que ele deseja morrer. Se João continuar nesta toada, não procurar ajuda, não fizer uma qualificação para fazer uma transição de carreira, ou até mesmo procurar uma concorrente onde ele possa executar a função dele, como você acha que João vai estar daqui a 10 anos, se ele estiver? Agora, vamos pegar o exemplo da Panchita. A Panchita é uma dona de casa que também é funcionária. E nas horas vagas, ela faz algumas coisas onde ela vende pelo Facebook dela. Ela vende bolos, ela faz guloseimas, ela faz esses negócios e faz uma boa grana. E houve um tempo que a Panchita estava muito cansada e sentindo solitária, porque dedicava muito tempo ao trabalho. E ela começou a entender que precisava fazer algo diferente. Um dia, a Panchita reuniu a família e disse: filho, escolha aí, você quer a escolinha de futebol ou a escolinha de karatê? Por quê, mamãe? Porque agora a mamãe está passando por um momento difícil, precisa cuidar para não adoecer, então ela só vai poder pagar uma escolinha. Você pensa em dar a resposta para a mamãe até segunda-feira? E ele disse: sim, mamãe. Aí ela virou para o marido e disse: olha, eu tenho cooperado fazendo guloseimas, vendendo bolos, está vendendo até bem. Só que eu tenho o meu trabalho, e lá com mais 5 anos eu me aposento. Então, embora o bolo até me dá mais, mas lá eu tenho o nosso plano de saúde, eu tenho o salário, eu tenho os vales que a lei me dá direito,
Eu tenho a poupança do FGTS, que é uma poupança negativa, mas que acaba crescendo, porque todo mês é depositado. Então eu estou disposta a não mais fazer esta atividade no Facebook. Só tem um jeito disso continuar. E aí ele perguntou como? Se tudo que eu fizer você limpar, vai continuar a atividade. E o seu filho não vai precisar também perder a outra escola. E aí? Que decisão vamos tomar? Como que ela conseguiu fazer isso? Ela, antes de fazer isso, ela foi fazer um processo de reflexão. E ela colocou a questão. E ela resolveu a questão. Qual é a diferença entre a Panchita e o João? A Panchita focou em resolver a questão. O João focou no problema. E aquilo que se foca, se expande. E aí eu pergunto, quando você tem que tomar uma decisão, que fazer uma mudança, qual é a sua atitude? É focar no problema e ficar chorando porque tem que fazer a mudança? Ou é simplesmente entender como eu posso fazer da melhor maneira esta mudança? Ainda que seja dando um passo atrás. É isto. É isto. Bom, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que atitudes, decisões geram mudanças comportamentais. E mudanças comportamentais impactam a qualidade da nossa vida. Veja bem, eu começo com o ser. Eu pensando a minha vida. Eu pensando as minhas relações. E aí, eu compartilho isso com as pessoas que são importantes para mim. E posso compartilhar como vítima, como coitado, ou posso compartilhar como alguém que está disposto a dizer que está no controle da vida e que resolve os seus problemas. Nesse sentido, para aqueles que gostaram da aula de hoje, eu coloco aí 2 sugestões. A primeira é de que dê o like nessa aula. A segunda é de que faça comentário. E a terceira, se você quer aprofundar nisso, você pode aprofundar por conta própria buscando o livro do Charles Duhigg, O Poder do Hábito. A Psicologia das Crenças e Decisões, do Michael Shermer. E se você continuar nessa pegada, futuramente o seu subconsciente vai explodir na sua mente aquilo que você precisa fazer para crescer. E aí você vai escolher o tipo de investimento que você vai fazer em si. E o investimento que eu peço seu agora é o tempo. O tempo para me acompanhar lá no canal, que tem o link aí embaixo, do @Gil Barbosa, aliás, @Professor Gil Barbosa no YouTube, @Gil Barbosa Coach no Instagram, ou até mesmo no Facebook. E temos lá o chamado Método Plenos, certo? Método Plenos. Tem também o LinkedIn, mas isso aí eu vou deixando aí depois, aos poucos eu vou passando isso. Um beijo no seu coração, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau!